Então hoje, gente, a gente vai falar de um tema bem interessante. Merci! Então hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, importante para a gente compreender, que são os padrões que se repetem. Mas eu não quero falar aqui de uma forma rasa sobre o porquê que esse padrão se repete. Eu quero ir profundamente nessa questão de padrão. Então a gente vai ficar aqui 1 hora juntos e nessa 1 hora eu quero me aprofundar nesse assunto para que vocês saiam daqui já começando um processo de cura, sabe? E que vocês compreendam bem qual é esse processo profundamente. Esse é o objetivo dessa noite, né? Saber qual o propósito de repetir padrão. Mas por que, afinal de contas, eu tenho que ficar repetindo padrão? Por que isso tem que acontecer, sabe? É começar a entender profundamente essa questão. Esse é o propósito da gente aqui essa noite. Vai durar 1 hora. 1 hora, eu prometo que eu não vou passar, que nem na outra live. Eu vou encerrar exatamente 1 hora. Por isso que eu tenho aqui a minha colinha, muita coisa para falar para vocês. Olá, Helena. Boa noite. Então, gente, já dá para começar aqui. A gente já tá no horário. Então, qual é o propósito de repetir os padrões? Mas por que, afinal de contas, eu preciso passar por isso? Por que isso tem que acontecer na minha vida? Por que eu tenho que repetir esses padrões que eu nem sei? Por quê? Porque aconteceram antes de mim. Então, isso, a princípio, a gente fica meio confuso. Parece que isso não tem nada a ver com a gente. Então, por que a gente tem que passar por isso? E a questão aqui também é que fique bem definido para vocês. Boa noite, Lilian. Que fique bem definido para vocês o que são os padrões. Então vamos começar por aí. O que são padrões? Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui de padrões, tá? Então, padrões são sempre fatos. São fatos. Você sempre vai lembrar disso. Padrão é um fato. E como que esses fatos, então, eles se manifestam? Através de acidentes, através de vícios, através de abortos, bigamia, por exemplo, adultério, assassinatos, falências, divórcios, viuvez, morte de filhos que se repetem numa família, mulher solteira, muitas mulheres solteiras na mesma família, muita gente que sempre perde o emprego, ou pessoas que não conseguem comprar casas numa família, várias mulheres retirando o útero. Então, assim, eu dei aqui vários exemplos de padrões para vocês. A gente começa, então, entendendo que padrões são fatos e que todos esses aqui que eu citei para vocês seriam esses fatos que se repetem. Então, quando a gente pensa em padrões, a gente pensa em fato, não em sentimentos. Então, a raiva e algum sentimento que a gente tenha, eles não são um padrão, mas eles são consequências desse padrão. Eles são consequência dessas coisas que eu falei para vocês. Dos vícios, dos abortos, dos acidentes, das bigamias, dos adultérios, dos assassinatos, dos divórcios, da viuvez. Então, essa raiva que a gente sente e que a gente não sabe direito por que sente, ela vem daí e vocês vão entender melhor no decorrer da live, vocês vão poder entender o porquê. Então, agora eu quero que vocês guardem bem uma frase. Onde tem padrão, tem denúncia. Então é muito importante lembrar disso. Boa noite, gente. Onde tem padrão, tem denúncia. Então vocês vão lembrar, bom, esse padrão acontece na minha família. Isso aqui está acontecendo várias vezes, várias gerações aconteceu isso. Então já é uma denúncia. Onde tem padrão, tem denúncia. Anota aí para você não esquecer. E esses padrões são as tragédias, são as exclusões,
são as injustiças, são os segredos de família, os segredos familiares, que estão dentro daqueles padrões que eu falei para vocês, dos vícios, dos abortos, dos acidentes, dos divórcios, das mortes dos filhos, das injustiças que se repetiram, de várias mulheres ficando solteira, de pessoas que não conseguem trabalho, os assassinatos, várias gerações retirando o útero. Esses padrões, essas tragédias, essa exclusão e essa injustiça e esse segredo familiar está denunciando alguma coisa nesse sistema. E aí vocês vão fazer a pergunta, vocês devem fazer a pergunta: no que eu estou enredado? No que eu estou enredado? Porque isso não aconteceu lá, está acontecendo comigo. Mas no que eu estou enredado? Essa é a pergunta-chave para você começar esse processo de conscientização, de entender. Bom, então, no que eu estou enredado? Alguém não foi visto, alguém foi injustiçado e existe uma alma. Imagina assim, ó, existe uma alma do clã. Imagina que tudo isso que eu estou falando desses padrões ancestrais familiares, existe uma alma que se chama a alma do clã. Essa alma do clã, ela não tolera essa injustiça. Ela não tolera isso. Entende, gente? Bom, então, como existe? Nós estamos já no meio desse enredo aí. A gente já tá no enredo, mesmo que a gente nem saiba como nem porquê, né? Mas aí a gente vai se ligar da seguinte forma, olhando para esses padrões, entendendo o que são esses padrões que eu falei para vocês, e aí você já vai pensar, no que eu tô enredado? Porque você faz parte dos novos integrantes. Eu sinto muito te dizer, te dar notícia, mas você faz parte dos novos integrantes de uma missão de manifestar tudo que foi negado lá atrás. Então, tudo aquilo que foi negado por essas pessoas, através desses padrões, vocês vão ter que manifestar esse negado. Todos que vêm depois manifestam esse negado. Então veja bem, é uma missão da qual a gente não consegue fugir. A gente não consegue sair disso, entende? Então, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, um avô lá, ele decide que ele não quer mais a esposa, né? Duas gerações ou uma geração antes, o avô lá decide, eu vou matar a minha esposa para mim poder ficar com a outra. Só que isso fica escondido, fica escondidinho lá, né, a sujeira embaixo do tapete. Fica escondido. Ninguém quer falar disso, ninguém toca muito nesse assunto. Mas se sabe que esse avô matou a avó para ficar com a outra mulher. Entende? Isso é a sujeira que foi colocada embaixo do tapete. Isso não foi resolvido. Isso não foi olhado. Alguém sofreu, alguém foi injustiçado. Então o clã, ele quer justiça. E ele faz alguém lá na frente olhar para isso. E isso vai se repetir. E às vezes vai se repetir. Esse exemplo que eu tô dando para vocês, às vezes ele vai se repetir através de uma viuvez, que acontece várias vezes. Às vezes vai se repetir através de doenças. Mas vai se repetir de alguma forma. Então nós já sabemos... né? Nós já sabemos o que é padrão, a gente já sabe que onde tem um padrão tem uma denúncia, a gente já sabe que a nossa missão é trabalhar para a alma do clã, né? Então, se eu trabalho para essa alma do clã, a minha missão é fazer justiça em nome do clã. E isso é inconsciente, viu, gente? Eu vou chegar lá, isso é inconsciente. Eu tô fazendo justiça pelo meu clã, mas eu não sei que eu tô fazendo justiça. E é por isso que às vezes é muito difícil pra gente e dói tanto, machuca tanto a gente. Porque a gente tá fazendo algo do qual a gente não tem muito conhecimento, entende? Então por isso que eu tô propondo para vocês começarem a olhar para esses padrões e começar já a perceber isso. Então essa alma do clã, ela se chama campo mórfico, tá? Ou a gente pode falar também na visão, se a gente for lá pela linha do Jung, sabe, que o Bert Hellinger estudou muito Jung, a gente vai falar da consciência arcaica. O que seria essa consciência arcaica, então?
Eu tenho uma consciência pessoal, que sou eu, a Fabiane, com todas as minhas informações pessoais e todo esse meu lado pessoal, como se fosse uma pasta pessoal, tá? E eu tenho a consciência arcaica. Essa consciência arcaica são todas as informações do meu clã. Então eu, Fabiane, não sou só a minha consciência individual. Eu, Fabiane, eu sou toda essa informação que está nessa pasta, de toda essa informação que é dessa consciência arcaica, dessa informação do clã. E aí vocês podem me perguntar assim, mas qual é a mais forte? É essa consciência pessoal que eu tenho, de quem eu sou, de como eu me vejo, ou é a consciência arcaica? Gente, é a consciência arcaica. Entende? Então a consciência arcaica, essa consciência inconsciente que eu carrego de todas aquelas informações do meu clã, do que se passou lá no passado, ela é mais forte do que a minha consciência individual. E é por isso que é tão difícil, às vezes, de você sair e você poder se curar nesse emaranhado todo. Então, o que acontece? Continuando o assunto, tudo... Lembra que eu falei assim, que tudo que foi negado lá atrás, a alma do clã se sente injustiçada e diz, não, negaram isso lá, botaram a sujeira embaixo do tapete, nós vamos ter que fazer isso voltar de novo para alguém olhar. Porque isso não tá certo, tá errado, tá injusto isso. Então, essa alma, essa consciência arcaica, ela não aceita essa injustiça. E o campo mórfico impõe a manifestação do que foi negado. Então, tudo isso que foi negado lá atrás, que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós não quiseram ver, fizeram vista grossa, botaram a sujeira embaixo do tapete, não quiseram olhar, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não... Bom, isso para mim é demais, não posso resolver, vou fingir que isso não existe. O avô lá matou a minha avó, mas vamos fingir que isso não aconteceu. E isso não é tolerado por essa consciência arcaica, não é tolerado pela alma do clã, e alguém vai ter que manifestar o negado. E eu sinto muito dizer pra vocês, gente, quem é que tá manifestando o negado? Somos nós, entendeu? Essa é a notícia ruim. A notícia ruim é essa, a gente tá manifestando o que foi negado por eles. Então, aqui não é uma questão de julgamento. A gente não tá julgando os nossos pais, a gente não tá julgando os nossos avós, mas essa é a realidade, não dá pra enfeitar, sabe? Não dá pra enfeitar. Toda a sujeira que eles botaram embaixo do tapete, vem tudo pra nós hoje e a gente tá tendo que arcar com isso, tá? E a gente vai ter que arcar, né? Não tem saída, entende? Não tem saída. Depois eu vou explicar melhor, no decorrer vocês vão conseguir entender melhor por que não tem saída. Por que não tem saída? Porque a gente tem uma ideia de que tem o livre-arbítrio. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Mas, na verdade, o livre-arbítrio é muito limitado, gente. Sabe por que o livre-arbítrio é limitado? Porque a consciência arcaica do clã é muito mais forte do que o meu poder de decisão pessoal. Então, se essa consciência arcaica, ela é quem está num comando maior no meu inconsciente, ela é o maior, o mais forte, como que eu, através de apenas um movimento individual, vou conseguir? Então, o livre-arbítrio, ele é super limitado. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas então a gente não está escolhendo nada. Sinto muito dizer, a gente praticamente não está fazendo escolhas. A gente está fazendo escolhas baseadas na consciência arcaica. Baseada nessa consciência arcaica do clã. E a gente não está fazendo quase... Claro, né, a não ser que depois você faça os movimentos que eu vou explicar aqui. Aí sim você consegue ter um pouco de livre-arbítrio. Aí você vai começar a ter um pouco mais de livre-arbítrio. Entende? Mas isso é como exercitar o músculo da alma. Você faz o exercício e vai exercitando a alma, e a alma vai conseguindo ficar forte, musculosa, para ela conseguir ser mais forte que a consciência arcaica e poder então ter o livre-arbítrio. Então aqui, ó, gente, essa sujeira colocada embaixo do tapete, vou repetir aqui, é uma densidade de um conteúdo não assimilado.
Então, essa densidade desse conteúdo não assimilado determina a força que o campo exerce sobre as novas gerações. O que isso quer dizer, então? Quanto mais denso é esse conteúdo que o vovô e a vovó, a mamãe e o papai não conseguiram resolver e jogaram lá embaixo do tapete a sujeira, e que isso veio para nós resolver, quanto mais denso, mais forte isso é, mais difícil fica. Então, a força que esse campo mórfico exerce sobre nós é maior, entende? Então, assim, se foi um assassinato, a força que exerce sobre nós é maior. Mas se foi apenas uma traição, é uma força menor que vai exercer. Então, lembrem-se disso, a densidade do conteúdo não assimilado determina a força que o campo exerce sobre as novas gerações. Que é como eu falei para vocês, somos nós que estamos fazendo esse papel aí de poder limpar essa sujeira toda. É a gente. Eu sinto dizer, mas é a realidade do que está acontecendo. Então, assim, vocês vão me dizer assim, mas todas as pessoas vão passar por esse padrão. Bom, daí o Bert fala, ele dá uma definição muito interessante, que são as almas fracas e as almas fortes. Depois eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que seria isso, tá bom? Mas se a alma ela está fraca, lembra que eu falei que a alma tem que exercitar o músculo? É como fazer exercício, ela tem que ir para academia fazer o exercício para ficar forte, e a alma forte consegue ter mais livre-arbítrio, então ela começa a poder tomar suas próprias decisões. Senão ela vai sempre estar tomando decisões baseadas na consciência arcaica. Então ela não tem o livre-arbítrio como a gente pensa que tem. A gente acha que tem, mas aí não tem esse livre-arbítrio amplamente. Então, eu sou impelido a reproduzir o conteúdo em nome do pertencimento. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês tem a ver também com esse pertencimento. Porque quando a gente nasce, a gente quer pertencer. A gente já se sente, a gente faz tudo para pertencer. Eu quero pertencer, entende? Então eu vou fazer tudo para pertencer ao meu clã. E é por isso que é tão fácil eu assimilar o conteúdo dessa consciência arcaica, que é a mais forte em mim, e eu começar a fazer coisas que eu não vou poder dominar. Porque a minha consciência individual não vai conseguir, a minha consciência pessoal não vai conseguir dar conta, entende? Então, para pertencer a esse grupo, eu vou dizer, eu faço tudo por vocês. Eu quero fazer isso, entende? Eu quero pegar essa sujeira debaixo do tapete, eu quero limpar essa sujeira para vocês. Eu quero fazer por vocês para poder pertencer, para poder ser amado por esse clã, para poder ser valorizado por esse clã, para poder me sentir fazendo parte disso. Então até aqui eu não tenho força própria. Eu sou como uma criança. Então vocês já ouviram aquelas crianças que começam a reproduzir o comportamento dos pais, chega lá na escola, começa a defender um partido político, porque escuta o pai, é tipo um papagaio de pirata. Escutou o pai lá falando de um partido político, blá 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 e tal, chega lá na escola e vai falar também. Ele tá reproduzindo todo aquele conteúdo, essa criança, só que ela não sabe direito o que é política. Ela não sabe do que tem ali naquele conteúdo todo por trás daquilo. E é isso que a gente faz. A gente, quando está dentro desses padrões, limitado por essa consciência arcaica, a serviço desse clã, a gente não tem consciência de verdade, maturidade. A gente é como uma criança que só repete, o papagaio de pirata. Então, quanto mais imaturo, menos consciência eu tenho desse conteúdo. Quanto mais imaturo emocionalmente eu sou, menos eu tenho consciência desse conteúdo, você entende? Eu preciso ir ampliando a minha consciência, aí eu vou começar a tomar esse conteúdo, aí eu vou deixar de ser o papagaio de pirata e eu vou começar a entender. E vou fazer um músculo da alma, a consciência. Vou exercitar a alma para ela ficar bem forte. Para não ser a criança que só fica lá reproduzindo as coisas dos pais e dos avós, para ter um direito de pertencer. Gente, agora eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês, que o Bert fala que só os inocentes reproduzem os padrões.
Olha só os inocentes reproduzem os padrões. O que será isso ser inocente para reproduzir esse padrão? Uma das coisas é isso que eu tô falando para vocês. É essa alma imatura que tem uma forma de amar que visa preservar a própria inocência. Entende? Então, assim, eu tenho essa necessidade de pertencer. Eu quero pertencer a qualquer custo. Então, eu faço tudo para pertencer. Só que a minha alma não fez o exercício, entende? Eu estou ainda imatura. E essa forma de amar, ela visa a preservação da própria inocência. Eu vou fazer tudo por amor cego. Eu faço tudo por um amor cego. Eu não sei por que eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo por amor. E essa inocência, esse amor cego, ele não vê com clareza. Ele é uma forma idealizada dessa situação. Eu não consigo enxergar essa situação com clareza, porque eu ainda não tenho uma consciência ampliada para entender aquele processo que está acontecendo. Então, eu me entrego para esse amor cego de forma idealizada. Tem um exemplo assim, ó. Eu faço tudo para ficar bonita na foto do Instagram. Eu faço tudo para ficar bonita na foto do Facebook. Entende, gente? Então, não importa. Eu vou fazer qualquer coisa. Isso é inocência. Eu faço qualquer coisa para ninguém saber a verdade. Coloco... Sabe essa coisa que eu falei lá no início da live? Que os pais fizeram, colocaram tudo embaixo do tapete, a sujeira, pra gente ter que limpar, né? Porque eles não quiseram olhar. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? O que seria colocar essa sujeira? Por exemplo, o homem, ele tá lá com a amante, aí ele fica falando pra amante que o casamento dele é uma porcaria, que o casamento dele tá ruim, nossa, que ele é uma vítima da mulher dele. E, na verdade, ele tem medo de admitir quem ele é, né? De admitir a verdade. E muitas vezes ele faz um jogo com a mulher. Ele chega, depois ele quer se livrar da amante, ele não sabe como vai fazer isso, né? Aí ele toma várias atitudes que não são diretas. Ele começa a estragar aquela relação. Porque ele não quer chegar pra mulher e dizer, olha, eu gosto de fazer sexo com várias mulheres. Eu não tenho nobreza nenhuma, eu não tenho caráter nesse sentido. Seria mais fácil ele admitir isso, entende? Mas ele vai colocar a sujeira embaixo do tapete, ele vai dizer que ele tá confuso, ele vai dizer que a culpa é da mulher, da esposa, né? Ele não vai assumir quem ele é. E é isso que geram os padrões lá atrás. E é isso que faz que a gente repete aqui pra ficar bonito na foto do Instagram. Porque é melhor eu sair bonito na foto, então eu começo a fazer de tudo pro relacionamento ficar uma porcaria, porque eu não tenho coragem de dizer pra pessoa o que realmente eu penso sobre isso. O que eu realmente penso, quem eu realmente sou. Entende? Falar a verdade é muito difícil. Então essa pessoa, pra ficar bonita na foto, ela não quer dizer pro outro. Ela quer que o outro se sinta culpado, ela quer que o outro fique com medo, entende? Achando que ele é o coitadinho, que ele é a vítima. Na verdade, ele não é vítima coisa nenhuma. Então, essa questão aí é um exemplo que eu tô dando pra vocês. Temos medo de falar e encobrimos a verdade. No nosso egoísmo e nas nossas motivações mais sombrias, a gente sai bonito na foto e não quer falar a verdade. Entende, gente? E isso foi o que muita gente fez lá nesse passado que a gente está conversando hoje, nesses padrões familiares. E é por isso que a gente está aqui hoje tentando consertar o que eles não consertaram. Então a gente não está julgando eles, entende? Mas a gente não pode botar a sujeira embaixo do tapete de novo, né? A gente tem que ser verdadeiro, porque é só assim que a gente consegue resolver. Se a gente bota a sujeira embaixo do tapete e fica fingindo, vai repetir tudo de novo. E por que a gente está nessa missão? Por que a gente está nessa missão? Lá do início que a gente falou, que a nossa missão é manifestar o que foi negado. Manifestar e denunciar o que foi negado para vir a consciência desse clã. Para vir isso à tona. Entende? Então, a pergunta é, eu queria que dar mais um exemplo também. Por exemplo, uma mãe que tem um filho
Aí o que ela faz? Ela tem um filho, mas o filho não é do marido dela. O filho é do irmão do marido, por exemplo. Ela não conta pra ninguém, mas tem alguém lá que sabe esse segredo. Mas ela não vai contar pra ninguém, porque ela quer ficar bem na foto, entende? E isso traz consequências para esse sistema. Isso traz consequências para esse... Porque é um conteúdo negado, é um conteúdo que alguém vai ter que fazer o papel sujo de trazer, de desentupir o cano. Eu vou explicar o que é isso de desentupir o cano logo pra vocês, tá bom? Então a pergunta aqui é, por que eu não consigo dizer não? Por exemplo, eu quero dizer assim, ó, eu quero dizer não. Eu não quero isso aí pra mim, não. Eu vou bloquear isso aí, eu não quero viver esse conteúdo, tá? Pelo nível de maturidade dessa pessoa, essa pessoa acha que é possível dizer isso. Mas existe um senso, gente, existe um senso interno de compensar, entende? A gente não tem como fugir. Não dá pra fugir disso, gente, porque lembra lá no início da live, a consciência arcaica. A consciência arcaica é o que domina a consciência pessoal e individual. Então essa consciência arcaica, quando eu falo assim, não, eu não quero resolver isso que a minha mãe não resolveu, o problema dela, o problema dos meus avós, o problema de quem seja. Eu não vou pegar essa sujeira aí, eu não vou desentupir esse cano sujo. Eu não quero. Não adianta, gente, não adianta fazer isso. Aí o negócio piora. Piora, depois vocês vão ver que eu lá no final vou explicar por quê. Então a gente já sabe que a gente tá impelido numa missão, que esse senso interno nosso de compensar as dívidas do clã por direito a pertencer, ele tá dentro de nós, contido de uma forma tão forte que para pertencer e para compensar a gente faz. É a dívida do existir. Quando eu nasço, eu já me sinto em dívida com os meus pais. Eu já sinto que eles me deram a vida e isso já me coloca em dívida com eles. Eu quero dar alguns exemplos para vocês disso, porque isso é muito claro para mim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para vocês. Quando mais ou menos a minha mãe tinha uns 43 anos, a minha mãe teve câncer de útero. E eu sofri tanto, porque o médico falou que ela iria desencarnar com aquele câncer. E eu acreditei no que o médico falou. Naquele momento ali, eu senti uma dor tão forte que eu lembro que eu devia ter uns 23 anos. Eu acho que um pouco menos. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu faria tudo pra minha mãe não morrer. Eu amo tanto a minha mãe, aquela dor era tão profunda, ela é dilacerante, aquela dor. E aí, com 43 anos agora, eu também perdi o útero igual a minha mãe, com endometriose. Veja bem, gente, depois vocês vão entender o que é isso. Eu fiz um voto com a minha mãe. Talvez ali naquele momento eu quis dizer pra ela que você não vá, mas que vá eu. Algum voto, depois eu vou falar dos votos e vocês vão entender. Eu fiz um voto com ela, entende? Só que eu não sabia que a minha avó, a mãe da minha mãe, também tinha perdido o útero. Então a minha mãe teve câncer de útero, a minha avó teve câncer de útero e eu tive endometriose. Uma coisa, digamos que uma doença menos grave, porque talvez eu já estava num processo de cura, porque senão talvez fosse a mesma coisa, entende? Como os padrões se reproduzem. E por que eu fiz isso? Porque eu quis ser inocente. Lembra lá da questão de, eu sou inocente, o amor cego? O amor idealizado. Eu amo tanto a minha mãe que eu preciso me sacrificar por ela. Esse amor sacrificial que não é necessário ter, sabe, gente? Mas como a gente não sabe, a gente não tem essa consciência ampliada, a gente não fez o exercício para a alma ficar forte, a musculatura da alma não tá forte, a gente vai lá e faz. E só se dá conta depois que fez. Então, o motivo dessa live hoje é justamente isso, vocês começarem a prestar atenção nisso. A dívida de existir. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, né, de 3 gerações onde as mulheres perdem o útero, desse senso de justiça interno e inconsciente de servir o clã. Então, para conseguir ter o livre-arbítrio, a gente tem que exercitar o músculo. Você entende, gente? Você entende? A gente não tem um livre-arbítrio.
Como eu disse lá no início, a gente não tem. O livre-arbítrio é muito limitado. A gente acha que tem, mas ele não existe de verdade. A gente está medindo tudo e fazendo tudo por conta da consciência arcaica. Por conta dessa sujeira que está lá e a gente precisa trazê-la para cá de novo e poder limpar ela. E quem está fazendo serviço sujo é a gente. Então, aí agora eu quero falar de 3 grupos que existem. Para vocês entenderem assim, como que eu faço para me livrar disso? Livrar não é a palavra certa, vocês vão entender, mas como que eu faço para curar isso? Porque a gente normalmente fica com raiva, a gente diz assim, eu não quero isso para mim, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Eu tô cansada disso. Tô cansada de ficar desentupindo esse cano, de limpando essa sujeira, né? Só que, como eu disse para vocês, não tem o que fazer. A consciência arcaica domina. Primeiro, grupo A. Eu repito sem mudar nada em busca de pertencer e da minha inocência. Então eu vou lá, o que eu já falei para vocês, a questão da imaturidade da alma, a questão da vontade de pertencer, eu vou lá e repito. Eu tô repetindo tudo lá em nome da inocência, de ficar bonitinha na foto, para todo mundo gostar de mim, para todo mundo me amar e para eu fazer parte do grupo. Então eu faço o que o grupo faz. Minha mãe perdeu o útero, eu vou lá e perco também. A minha mãe foi abandonada, eu também vou querer ser abandonada. A minha mãe não se casou. Ela é mãe solteira, eu também sou. Minha mãe perdeu o útero, eu também. Entende? Eu quero pagar de inocente, eu quero ser a boazinha. O amor idealizado. B, grupo B. Eu não repito isso aqui, eu fico furiosa, eu trago toda uma raiva, eu trago toda uma revolta, eu não vou repetir nada, eu tô cansada disso, eu odeio todo mundo, eu tenho raiva. Só que aqui a gente começa a excluir tudo que a gente sente. Então, se eu sinto raiva por alguém da minha família, se eu me sinto injustiçada por ter que estar vivenciando tudo isso, eu começo a excluir tudo isso. E no momento que eu excluo, eu faço aquilo que a gente começou conversando lá no início. Eu não resolvo nada. Eu só faço isso aumentar mais ainda. Isso fica maior em vez de se resolver. Então, o grupo C é o grupo onde começa a haver, onde aqui a alma se separa do clã. Porque assim, gente, a ideia é haver uma separação do clã. Entende? Desse clã familiar. Então, eu tenho que começar a separar a minha alma desse clã. Só que isso dói, isso traz muita dor. E isso não é fácil, é um processo. Quando eu começo esse processo de separar a minha alma desse clã, eu entendo que eu não tenho como fugir disso, eu entendo que eu não tenho, mas eu posso negociar. Então assim, eu não posso fugir do clã, mas eu posso negociar, entende? E como é que eu vou? Aí sim eu começo a ter o livre-arbítrio nesse momento. Porque eu começo a ter mais consciência, fazer o exercício da alma para a alma se fortalecer. Eu começo a ter livre-arbítrio, eu começo a negociar com essa consciência arcaica, com essa alma do clã, que tem o voucher, né, para me deixar viajar, para me deixar embora, para me deixar livre. E aí sim eu começo este processo aí nesse terceiro grupo, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está no terceiro grupo, né? Vocês já estão interessados nesse assunto, vocês estão já nesse terceiro grupo procurando essa cura, procurando compreender como é que vocês vão poder sair desse negócio. Então, o Bert fala que só os inocentes reproduzem os padrões, como eu disse para vocês. E quem são esses inocentes, gente? Normalmente são os que têm a alma fraca. Então, às vezes a gente vê numa família vários irmãos, né? E daí um reproduz o comportamento e o outro não. Porque naquele aspecto, aquele tem a alma mais fraca do que o outro. Então, às vezes pode ser que ele repita um padrão de traição, porque a alma dele está mais fraca naquele aspecto. Pode ser que ele não repita o padrão de depressão e um outro repita esse padrão de depressão. Vocês entendem? Então, tem uma frase, então as almas precisam fazer o exercício para se identificar
com os padrões do clã. Isso é bem interessante. A gente tem que fazer o exercício e identificar os padrões do clã. E tem uma frase muito legal que eu anotei aqui do Bert, que diz assim: as sombras e dores do passado ecoam no presente e ameaçam o futuro. Vejam bem, as sombras e dores do passado, as dores do clã, as dores dos nossos antepassados, da nossa mamãe e do papai, ecoam no presente. A gente sente aqui, ó. Sabe quando você tá no hospital e tem alguém colocando, e você tá no soro? Você sente o soro ali. O soro tá pingando, você tá recebendo na veia, direto na veia. Entende, gente? Tá recebendo direto na veia as coisas do passado. Em conta-gota, em conta-gota. Presente, no momento presente. E isso ameaça o futuro. Ameaça o futuro. Mas isso é só uma sombra que ecoa, gente. Quando a gente começa a se dar conta disso, que é só uma ameaça, as sombras e dores do passado ecoam no presente e ameaçam o futuro. Você entende que com um movimento é possível mudar o futuro? Com um movimento é possível mudar. Porque se esse conta-gota que está na minha veia, do soro lá pingando, que vem dessa consciência arcaica, dessas dores do passado, se eu começo a entender que às vezes uma pequena ameaça me faz sentir um medo, como se isso estivesse acontecendo. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. O pai traía muito a mãe. Teve várias amantes. E essa filha cresceu vendo isso. Essa filha cresceu vendo as traições. A mãe chorando, a mãe sofrendo com tanta traição desse pai. Quando ela tá com o marido, as sombras e dores do passado ecoam no presente. Ela sente o conta-gota da energia da consciência arcaica que tá lá. Vamos imaginar uma nuvem? Na nuvem tá toda a consciência arcaica, tá todas as dores do clã. Lá em cima de mim. E eu tô aqui embaixo absorvendo. Então eu vejo lá o meu marido, sei lá, olhou pro lado, vem aquela coisa, vem aquilo tudo que eu vi lá da minha mãe sofrendo, a minha mãe sendo traída. As sombras e dores do passado ecoam no presente. Então eu olho pro meu marido olhou pra mulher, eu digo, ele vai me trair igual meu pai. Mas é só uma ameaça. Isso nem aconteceu. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Porque a dor da minha mãe, a dor do passado, ela tá em mim. Ela tá em conta-gota ali em mim. Então, às vezes, a gente não consegue dominar alguma sensação. A gente não consegue dominar. A gente fica completamente à mercê desse conteúdo que está na nuvem. E aí tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito interessante. Por exemplo, esse exemplo que eu tô dando para vocês da mãe que foi traída. Essa mãe foi muito traída. Só que essa mãe disse assim, não, eu não vou me separar. Se eu me separar, como é que eu vou sustentar meus filhos? Eu vou ficar quieta, deixa ele me trair. Aí ela finge pra todo mundo pra ficar bem na foto do Facebook, pra ficar bem na foto do Instagram. Eu finjo, eu vou ser o que o Bert diz, só os inocentes reproduzem padrões. Eu finjo. Eu finjo assim, olha, isso tá doendo muito, mas eu vou fingir que não tá. Eu não quero resolver isso, eu não quero dizer pra esse homem, olha, vai embora, pega, manda, rua, leva tudo que tu tem e sai fora. Entende? Eu não quero dizer isso pra esse homem. Eu quero ficar bem na foto. Para as pessoas dizer ali, olha, nossa, ela tá casada, ela continua casada, entende? Aí normalmente as mães vão lá e falam para as filhas, eu fiz tudo por ti, eu fiz tudo. Sabe? E fica aquele peso na filha. A filha sente um peso, mas esse peso não é dela, entende? Não é uma decisão dela. E aí o que acontece? Olha só, gente, essa parte é muito importante entender. Essa filha vai ter a necessidade de fazer justiça pelo clã.
Então, se a mãe foi traída, ela não fez nada porque ela não tinha força. Ela não ia conseguir aguentar o tranco. Ela preferiu ficar na inocência. Não, eu fico na inocência em nome do medo. Eu tenho medo disso, mas eu não vou dizer pra ninguém que eu tô com medo. Eu tô com medo de colocar ele na rua, eu tenho medo de ficar sozinha. Então, eu vou ser inocente pra tirar a foto no Instagram e dizer que tá tudo bem. Só que daí vem a filha dessa mulher e esse conteúdo negado é imposto pra ela e ela vai ter que sentir. Ela vai ter que sentir. Quando ela diz sim, é porque a gente diz o sim inconsciente, entende? Aí vem lá, tu começa a sentir aquela coisa ruim, vem aquela raiva, vem aquele sentimento estranho. Tu não sabe de onde está vindo aquilo. Isso está vindo deles lá atrás. Então, almas fracas não discernem os tempos e tratam ameaças como realidade. E com isso condenam o futuro, estragando o presente. Então, prestem bem atenção. A mãe não fez, a mãe botou a sujeira embaixo do tapete, vem toda a sensação na filha e a filha vai ter que desentupir o cano. O que é desentupir o cano? É limpar essa sujeira para a energia fluir para as próximas gerações. Alguém vai ter que desentupir o cano, alguém vai ter que limpar, senão isso fica se repetindo. Então, essa filha vai ser contra a traição. Essa filha vai dizer, não, comigo não vai acontecer isso. Eu não vou ser traída, não vou ser como a minha mãe fez. Então, daí também é um outro erro, porque ou ela vai trair como o pai ou como a mãe fez, ou ela vai ser traída. Entende? Então, quando você começa a receber esse conta-gota, toda essa energia ruim, começa a perceber que você tem esse conteúdo, você começa a ver essa raiva, você começa a ver essa dor, você tem que começar a trabalhar isso. Entende? Aí sim, você entrou num processo de cura. Então, vamos recapitular. Almas fracas não discernem os tempos e tratam ameaças como realidade. E com isso condenam o futuro, estragando o presente. Quanta gente por aí já estragou o presente? Quanta gente perdeu o relacionamento? Quanta gente foi infeliz? Perdeu muitos relacionamentos por conta disso. Você entende? Isso é muito importante, gente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os votos de lealdade inconsciente. O que são? Deixa eu botar uma aguinha aqui pra mim. O que são esses votos de lealdade? O Bert Helling fala de alguns votos de lealdade. Então, um deles é o voto do eu também. Então, eu acho que eu já até falei um pouco para vocês. A minha mãe não casou, eu também não casei. A minha mãe tirou o útero, eu também tirei o útero. A minha mãe foi abandonada, eu também. Sabe a inocente? A inocente vai só reproduzir em nome do amor cego. Para ela ser amada, para ela pertencer, ela vai ser igual a mãe, ela vai dizer, ai, a minha mãe foi assim, eu também sou assim, igual a minha mãe. E aquilo é uma porcaria de a gente, e aquilo faz muito mal pra gente, mas a pessoa fala, né, tu percebe assim que aquilo tem a gente consegue ver isso, né, que a gente consegue ver. E isso, gente, é o amor heróico, é o amor infantil, sabe? É o amor infantil para salvar em nome do amor e ser alguém, fazer parte, ser amado. Então eu preciso fazer algo sacrificial. Eu faço algo sacrificial para eu ser amado. Eu faço um sacrifício para ser amado. Em nome desse amor cego, em nome dessa lealdade ao meu clã. Então eu vou ser infeliz, porque eu não vou estar plena naquela vida, eu vou estar só reproduzindo os comportamentos. E esse é um amor absolutamente infantil. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Aquela família que todo mundo fala em doença, tá todo mundo sempre doente, todo mundo fala de doença como se fosse, meu Deus, a coisa mais legal do mundo. A criança tá prestando atenção naquilo. E a criança pensa assim, bah, eu vou ter que ficar doente também, para pertencer, para ser amado. Então a criança fica doente.
Porque a criança sabe que precisa fazer o que todo mundo faz. Para poder ser vista, para poder ser olhada, para poder ser amada. Então, essa cultura desse clã vai ser a influência suprema para essa criança. Lembra que eu falei lá no início da live o que predomina? A consciência arcaica e não a consciência individual. É essa consciência que tem um poder maior. E aí, gente, como que a gente faz então para começar esse processo de maturação da alma? Porque é preciso que essa alma comece a fazer o exercício. Lembra que falei para vocês que exercício da alma, para ela ficar forte, para ela criar músculos, e daí essa alma forte consegue passar por esse processo de olhar para tudo isso que está acontecendo e identificar esses padrões, perceber que ela é um papagaio de pirata repetindo, olhar para essa dor e começar a mudar. Então, a primeira etapa desse processo é quando a gente vê. Então, eu me disponibilizo a ver. Eu me disponibilizo a ver isso. Só que ver todo esse conteúdo da consciência arcaica, ver todo esse conteúdo do clã, ver toda essa dor do clã, vai doer, gente. Custa. Vai custar raiva, vai custar arrependimento. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso por eles? Por que eu tô sofrendo pela minha família? Por que eu tô fazendo... Entende? Vai custar muita dor, vai custar muita raiva, mas é preciso. É preciso sentir a raiva, é preciso... Obrigada, Denise. Ai, obrigada. Então, gente, é preciso ser corajoso para olhar isso. É preciso ver. Sem exclusão, sem excluir essa raiva, sem excluir essa dor, sem excluir... E aí você vai chorar que nem uma criança, entende? Mas e daí? Deixa esse conteúdo sair. Pode ser que custe muita coisa, porque você vai se dar conta assim, nossa, eu perdi vários relacionamentos na minha vida. Eu fui tão infeliz no meu passado e era tudo por isso. E se eu tivesse aprendido antes? Se eu tivesse tido coragem de ver? Mas aí a gente vai querer tirar os cabelos da cabeça, a gente vai ficar... Mas não fez, mas sempre tem um tempo, sempre tem um momento, a hora certa chega. E a gente começa o processo. Então, gente, ver não é gostoso. Ver custa impotência, ver custa raiva, ver custa dor, ver custa medo. Eu tô com medo. Eu tô sentindo coisas estranhas. Eu tô com medo de ver. Depois que esse conteúdo começa a emergir, esse conteúdo começa a vir, e você permite sentir. Lembra que eu falei pra vocês, não deixa a sujeira embaixo do tapete, que foi isso que os pais da gente fizeram. Eu vou viver num relacionamento de traição porque eu não quero resolver com meu marido, mas a minha filha lá no futuro vai resolver. Hoje a gente já tem essa consciência e vai fazer com que isso não vá afetar os nossos filhos, porque a gente está começando a ter consciência e olhar para esse conteúdo que precisa ser absorvido. Mas os nossos pais não tiveram essa possibilidade. Eles eram os papagaios de pirata repetindo, mas a gente está podendo ter a chance de fazer diferente, de olhar para essa dor toda e essa raiva toda. Então, depois que você viu o conteúdo, você tem que deixar ele emergir. Quando você começa a fazer as curas, começa a vir muita coisa. Vem muita dor, vem muito medo. Por quê? Porque está vindo tudo aquilo que está no clã, tudo aquilo que o clã impõe a você como uma missão para que você olhe. Para que esse conteúdo possa emergir. Por que esse conteúdo precisa emergir? Porque você é a pessoa, você é a missionária de trazer consciência para esse clã. E quando você cumpre a sua missão e começa a trazer essa consciência, as novas gerações começam a ter força, começam a ficar forte. Aí os filhos, os sobrinhos e os netos podem lutar pela vida, podem realizar coisas, podem ser mais fortes, podem ir em busca dos seus sonhos, podem ter menos depressão. Porque é por isso que a gente vê por aí muito jovem com depressão,
muito jovem com tendência suicida, crianças muito problemáticas, porque elas estão sentindo o conteúdo de pagar a dívida do clã, entendeu? Porque os inocentes lá atrás, a vovó, o vovô, o papai, eles não quiseram fazer o exercício de fortalecer a alma. Não, 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 eu não vou fazer esse exercício não. Isso aí custa muito pra mim, não. Ver que o meu marido me trai, pedir a separação pro meu marido, me custa muito. Aí depois eu coloco a culpa no meu filho. Não, eu fiz isso por você, eu fiz isso por amor a você, filho. É porque eu não... Mas a gente sabe que é mentira, gente. É mentira, entendeu? Não foi por a gente que eles fizeram. Foi porque eles não tiveram coragem, entende? E alguém no clã vai lá e vai ter que ter coragem de fazer o trabalho sujo. De desentupir o cano. De fazer as verdades fluírem. De limpar isso e deixar isso fluir. É como assim, é como se tivesse um cano entupido e a gente vai lá e começa a ver o conteúdo, limpar o conteúdo. E esse cano começa a abrir, essa energia começa a subir e começa a desentupir, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais limpo, mais livre. Então, gente, deixa eu ver que horas que a gente tá aqui, já tá quase 1 hora. Já consegui passar praticamente todo esse conteúdo. Então, eu vou recapitular um pouquinho aqui. Vou recapitular para vocês lembrarem lá do início. Então, onde tem padrão, tem denúncia. Os padrões são aqueles que a gente falou lá. Viuvez, assassinato, abortos, desemprego, mulheres solteiras no sistema, viuvez, doenças que se repetem, as mesmas doenças que se repetem. Então, onde tem padrão, tem denúncia. Denúncia de quê? De um conteúdo negado. De um conteúdo que ninguém quis resolver. Botou a sujeira embaixo do tapete. A sujeira tá lá entupida. Quem é que vai ter que desentupir o cano? As gerações futuras. Oi, meu amor. A Sônia, boa noite. Então, alguém tem que desentupir esse cano. Por quê? Porque, gente, alguém tem que fazer a digestão. Porque ele precisa ser diluído. Essa energia precisa ser diluída. Porque o cano do fluxo da vida tem que desentupir. E tem que fazer essa digestão. E fazer essa digestão da raiva, fazer essa digestão toda, de tudo isso que eles se negaram a fazer, que as pessoas não quiseram fazer. A gente fazer isso não é fácil. É difícil. Mas é o único jeito que a gente tem de ser livre e de libertar toda essa energia. Sentir esse conteúdo, recapitulando, tá? Sentir esse conteúdo, fazer o trabalho sujo, desentupir o cano, paga a dívida do clã. Então vamos dizer assim, ó, eu tenho uma dívida que é essa missão, tá? Bom, a minha missão é sanar a dívida do clã. Eu tenho que sanar a dívida do clã para a consciência arcaica diminuir e me dar o voucher para viagem. Daí eu tô livre. Daí eles batem o martelo, como se fosse um juiz batendo o martelo. Ai, a Fabiane conseguiu. A Fabiane pagou a dívida do clã. A Fabiane desentupiu o cano sujo. A Fabiane pagou a dívida. Então agora a alma, a consciência da alma te dá o voucher de liberdade. É aí que você começa a ser livre. Aí você respira. Nossa, eu consegui pagar a dívida do clã e recebi o voucher para viagem. Como aquela criança, você vai viajar, meu filho? Então eu vou te dar um dinheirinho para viagem. Te dar um dinheirinho para essa viagem, para te aproveitar a viagem. Agora tu vai começar a aproveitar a vida um pouco. Entende? É assim que acontece. Só que essa alma forte, ela é capaz de suportar uma coisa que o Bert Helling fala, muito importante. Porque para eu fazer todo esse movimento de sair dessa inocência, desse amor cego que repete os padrões para pertencer ao sistema, eu preciso me livrar da culpa. Porque todos nós, quando a gente sai da inocência, a gente fica culpado. Por exemplo, a mãe faz uma chantagem.
A gente olha para aquela chantagem da mãe. Se a gente tá na inocência, a gente faz o que a mãe quer. Mas se a gente entende que aquilo é um padrão, que aquilo tá me fazendo mal, que é uma sujeira lá que eu preciso desentupir aquele cano, a gente diz não. Só que quando eu digo não, eu vou sentir uma culpa muito grande, porque eu vou dizer não para minha mãe, eu vou dizer não para o meu pai, eu vou dizer não para a consciência, eu vou dizer não para algo muito forte antes de mim. E isso vai me gerar uma culpa muito grande. Muito grande. E essa culpa, ela é difícil de lidar com ela. Só que quando eu começo a sentir, sabe aquilo que eu falei para vocês ali? Quando a gente começa a ver e quando a gente começa a sentir. Então, eu falei lá pra minha mãe, mãe, eu sinto muito, mas eu não vou poder fazer tal coisa, mãe. Não vai dar porque agora eu tenho que cuidar do meu filho. Tenho aqui um problema meu pra resolver. E aí você disse não pra sua mãe, né? Porque você não quer ficar na inocência. Você já sabe tudo ali, já detectou tudo, e vem aquela culpa, meu Deus, olha só, eu disse não pra ela, meu Deus, e aquela culpa é forte, você tem que superar ela, você tem que deixar ela vir. É só assim que você recebe o voucher. É só assim que o clã bate o martelo para te libertar dessa prisão da consciência arcaica. E a partir daí, você sabe que essa culpa quer te dizer assim, ó, eu vou ser mais feliz que os meus pais. Se você tem consciência e você está conseguindo ficar livre da consciência arcaica, você sabe que o seu caminho é ser mais feliz que os seus pais. E essa culpa, você sabe que essa culpa significa assim, ó, eu não pertenço ao clã, eu não sou mais igual a eles. Eu estou fazendo diferente. Então, se todo mundo acha muito legal ser pobre, se todo mundo acha muito legal ter uma vida escassa, eu decido agora, eu tomo consciência, eu me curo, eu vejo, e aí eu percebo assim, olha, eu não quero mais isso pra mim. Eu vou fazer diferente. Mas não é aquele eu vou fazer diferente porque eu sou a melhor, a arrogante. Não, eu vou fazer diferente porque eu percebi que isso não é bom. Mas eu respeito como eles fizeram. Porque como eles fizeram, era como eles podiam fazer. Era exatamente como eles podiam fazer. Eles não podiam fazer mais que isso. Porque lembra que eu falei que a consciência arcaica é maior? Ela domina as pessoas? Quando eu consigo me livrar da culpa de ser mais feliz que os meus pais, de ser feliz no casamento, a minha mãe não foi, mas eu sou. Lembra aquela. O inocente? Minha mãe perdeu outro. Eu também. Eu também. Não, quando eu consigo entender que eu posso ser mais feliz, aí essa culpa vai embora. Eu faço essa digestão, que é difícil, porque o meu pertencimento está em risco. E quando o nosso pertencimento está em risco, a nossa alma sente uma dor profunda. A nossa alma sente uma dor profunda. Porque aí ela se sente excluída do sistema. E a gente sabe que acontece isso no jogo familiar, né? Com a família da gente. E aí, por exemplo, a gente decide ir embora. E aí todo mundo fica contra a gente. Ah, eu vou morar numa outra cidade. As pessoas ficam contra ti, falam mal de ti. Por quê? Porque tu tá começando a sair do clã, do emaranhamento do clã, do poder da consciência arcaica em te dominar. E tu tem que fazer aquilo de uma forma onde tu seja humilde e ao mesmo tempo tu suporte a culpa de fazer diferente do que eles fizeram. E aí a tua alma começa a ficar forte. Tua alma começa a ficar forte. E vocês percebem como isso é difícil, por quê? Porque, por exemplo, se eu tô num casamento infeliz, é mais fácil eu falar mal do meu marido do que talvez olhar pro meu marido e dizer, eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Eu preciso me responsabilizar por essa dor. Eu preciso chorar, eu preciso sentir raiva, eu preciso buscar cura, eu preciso entender de onde vem essa insatisfação e essa dor. E aí não vai adiantar eu colocar a culpa no maluquinho do meu marido. Tudo é culpa do maluquinho.
Tudo é culpa dele. Não, ele é isso, ele é aquilo. Tudo é culpa dele. Mas não. Aí sim eu fico na inocência. Eu faço aquilo que a minha mãe fez lá. Eu fico na inocência, boto a sujeira para baixo do tapete. Não tenho coragem de resolver, fica tudo igual. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que se separar e se divorciar. Não, a gente tem que falar. A gente tem que dizer o que sente. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que ir pro caminho do sentir. Então, às vezes quer falar mal do marido, começa a sentir. Vai digerindo aquilo. Digere a raiva, digere e sente. Sabe, faz a digestão, sente. Não fica tentando botar culpa para poder sair como inocente e botar a sujeira embaixo do tapete, que é o que os nossos pais fizeram lá atrás. Não vai resolver. Vai fazer só repetir o padrão tudo de novo. Então tá na hora de a gente começar a olhar para as verdades. E é essa a proposta da constelação familiar, gente. É quando a gente consegue olhar além das limitações do clã. Quando a gente olha além das limitações do clã, e esse é um processo, ele é um processo doloroso, difícil, mas ele é um processo que dá resultado e que você começa a mudar. Então, aí ele satisfaz a necessidade de competição da alma, de compensação da alma, que a alma precisa dessa recompensa do clã, sabe? A alma precisa saber, bom, eu cumpri a missão. Eu cumpri a missão, a alma precisa disso. Eu cumpri a missão, eu paguei a dívida do clã, eu preciso sentir que bateram o martelo pra mim, me liberaram, você tá livre pra viagem. E aí essa alma se satisfaz, ela fica tranquila, ela fica calma, porque ela compensou o clã. Ela compensou o clã pela dádiva da vida. Quando a gente nasce, a gente se sente devedor. A gente se sente devendo para a mãe e para o pai, porque a vida é muito poderosa, entende? A vida é algo, nada supera isso. Então, por isso que a gente assume toda essa dor dos pais, porque a gente se sente em dívida, a nossa alma se sente na dívida, e essa alma tá fraca. Essa alma não fez a musculatura. Depois que ela consegue ser forte, consegue compensar, consegue satisfazer a necessidade da consciência coletiva, então ela impõe todo o conteúdo negado. Todo aquele conteúdo negado colocado para baixo do tapete, a alma mostrou. A alma mostrou naquela família, naquele clã. O que foi negado aqui foi mostrado. Tá aqui, ó, eu mostrei. E quem mostra sofre bastante, né? A gente sabe que tem as pessoas da família que sofrem mais que as outras. Quem mostra sofre. Só que ela libera o voucher. É essa pessoa aí que libera o voucher. Ela ganha o dinheirinho pra viagem. Vou te dar um dinheirinho pra viagem, pra você aproveitar a viagem. E você recebe uma recompensa incrível. Você recebe a liberação do fluxo da vida. E você começa a perceber que eles liberaram para você o fluxo da vida. Você entende? A liberação final de tudo que você viveu ali, pagando essa dívida, é a liberação do fluxo da vida. Então, quanto mais eu faço isso, eu ganho uma porção maior de fluxo da vida. Eu vou ganhando essa mais porção de fluxo da vida e eu vou podendo realizar minhas conquistas, eu vou podendo ser mais próspera, eu vou podendo ser mais feliz no amor, eu vou podendo me encontrar na minha profissão, eu vou podendo ser uma boa mãe, eu vou podendo olhar mais para a vida com mais clareza, sem a consciência arcaica fazendo eu ser a inocente que paga o amor cego. Aí sim eu começo a ter livre-arbítrio. A gente está no final da live e é aqui que eu queria chegar. Aqui nós temos o livre-arbítrio. Vocês entenderam a diferença? Lá no início, quando eu expliquei para vocês, a gente não tinha praticamente nenhum livre-arbítrio. Agora a gente tem o livre-arbítrio, porque a gente recebeu o fluxo
desentupiu o cano, recebeu o fluxo da vida, a porção foi, aí vai liberando uma porção maior para você, você vai liberando, você vai pegando energia, fluxo da vida, e você vai podendo realizar todas as suas conquistas. Você vai crescendo. E você não tem culpa de crescer. Você olha para os pais e você não tem culpa de ser melhor do que eles. Não é melhor no sentido de humilhar os pais, gente. É de fazer diferente para poder deixar esse sistema mais saudável para os descendentes que vêm depois. Não é para ser melhor do que os pais, é para poder deixar esse sistema mais saudável. Então, eu ganhei o fluxo da vida, né, por ter curado esse sistema. E é a mesma coisa que quando o homem vai para o exército. O rapaz vai lá para o exército, ele trabalha, ele faz exercício, ele fica lá no exército, ele sofre naquele exército, né? E aí ele recebe o certificado. O certificado de ter servido. É como nós quando servimos ao clã. Eu paguei a dívida, né? Fui para o exército, fortaleci o meu corpo físico, fiz exercício, fortaleci, tô forte agora, paguei essa dívida desse clã e agora superei a culpa de viver melhor, de ser mais feliz, e agora eu posso seguir. Eu fiz a digestão, desentupi o cano e agora eu posso receber tudo de bom que eu mereço.